Hoje a gente teve aqui, né, na CPMI do INSS, que aprovou a quebra de sigilo do Lulinha. Só que depois da aprovação da quebra de sigilo do Lulinha, tivemos uma briga que interrompeu a sessão, até mesmo denúncia aí de que o Rogério Correia agrediu o Mamãe Nadei, o Luiz Lima. Então foi um quebra-pau bastante intenso dentro da CPMI do INSS, tá? A CPMI do INSS aprovou um pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, que vocês já devem ter ouvido anteriormente naquelas fake news de Ferrari de ouro e de ser dono de não sei quantas cabeças de gado lá no Mato Grosso do Sul. Após a aprovação, houve confusão com agressões físicas entre deputados. Parlamentares da base dizem que houve fraude na contagem dos votos e que questionarão o resultado junto ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, e no Conselho de Ética. O que aconteceu? Após a aprovação dos requerimentos, deputados da base começaram uma confusão. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas, partiu para cima do relator Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Depois, Correia empurrou o Mamãe Nadei, do Novo, do Rio de Janeiro, que revidou com socos. A sessão chegou a ser interrompida. A transmissão da TV Senado foi suspensa. O pedido para a quebra dos sigilos foi apresentada pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, com base em representação da Polícia Federal. O objetivo é apurar se Lulinha teria sido destinatário indireto de repasses investigados no esquema de fraudes do INSS. A votação foi simbólica. Dos 31 presentes, 7 votaram contra, segundo contagem da presidência da CPMI. Já a base governista fala que 14 parlamentares titulares da CPMI se manifestaram contra a quebra dos sigilos do filho de Lula, de um total de 21 votos válidos. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, diz que houve fraude na votação. Ele contestou o resultado anunciado pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas, afirmando que a contagem dos votos estaria incorreta. Viana rebateu e disse que o placar foi proclamado de forma regular. Pimenta afirmou que irá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, afirmou que houve fraude deliberada na proclamação do resultado da votação. Segundo ela, o placar correto teria sido de 14 votos a 7, entre os parlamentares presentes e titulares, o que configuraria maioria simples suficiente para rejeitar os requerimentos votados em bloco. A senadora sustentou que o quórum exigido não era de 31, mas apenas dos presentes no momento da deliberação, e disse que, ao anunciar resultado diferente, o presidente da comissão teria desrespeitado o regimento. As decisões de quebra de sigilo aprovadas por uma CPMI têm caráter obrigatório. Pela Constituição, as CPMIs têm poder de investigação, o que inclui determinar a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e de dados, sem necessidade de autorização judicial prévia. Assim, órgãos devem cumprir as ordens aprovadas pela PF. Segundo a PF, há 3 menções ao nome de Lulinha nos autos. Um ex-sócio de Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, afirmou que ele seria sócio do lobista em projeto ligado a cannabis medicinal e teria recebido 25 milhões para um negócio de kits de dengue, além de uma suposta mesada de 300 mil. Outro ponto citado é a emissão de passagens aéreas sob o mesmo localizador para Lulinha e Roberta Luxinger. Segundo o APF, isso indicaria aquisição conjunta e reforçaria o vínculo entre ambos. Os investigadores não informam quem pagou pelos bilhetes. Roberta Luxinger foi alvo da operação sem desconto. Segundo a PF, ela integraria o núcleo político do grupo liderado pelo Careca do INSS e teria atuado na movimentação de valores e na gestão de estruturas empresariais usadas em tese para ocultação de patrimônio. Também há mensagens interceptadas em que o Careca do INSS orienta um funcionário a pagar 300 mil para o filho do rapaz. Para o relator, o APF interpreta a expressão como referência direta a Lulinha. O requerimento sustenta a hipótese de que ele possa ter atuado como sócio oculto do lobista. Gaspar afirma ainda que há indícios de que Roberta Luxinger teria atuado como intermediária financeira em repasses investigados. No requerimento, o parlamentar cita conversas nas quais ela diz: some com esses telefones após fases da operação, o que, segundo ele, poderia indicar tentativa de obstrução. Em entrevista ao UOL, Lula afirmou que o filho vai pagar o preço caso esteja envolvido. Vamos olhar aqui
o que ocorreu, né, essa confusão durante a CPMI do INSS. Lá, Júlia Del Ray, fazendo já a live, porque é isso que eles sabem fazer. Tem o início da treta também, para vocês verem como aconteceu, né? Olha só. E tem aqui o Rogério Correia assumindo que realmente acabou ali chegando às vias de fato com o Luiz Lima, né? Diz ele que atingiu sim o Luiz Lima, o Mamãe Nadei. Vossa Excelência viu, eu realmente atingi o deputado, não vou mentir aqui, e eu atingi, peço desculpas, e o fiz... Não. E o fiz no momento em que fui também empurrado, e Vossa Excelência viu, todos viram, que eu caí no chão e também fui agredido. Não vou ficar aqui choramingando, mas eu fui empurrado e caí no chão. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas, não era a minha intenção. Mas eu fui empurrado e aqui caí, todos viram. Todos viram, eu caído ao chão pedindo para ser levantado. E com deputados me ameaçando. Então, eu queria só relatar isso, pedir desculpa ao deputado Lima por ter atingido, mas dizer que não foi por querer, e eu reagi quando estava sendo empurrado. Agora, eu peço a Vossa Excelência que possa voltar atrás. A contagem que Vossa Excelência fez não condiz com a foto. Então, basta que Vossa Excelência peça. Eu acho que seria digno. Peça a foto, para o senhor ver agora a imagem. Pegue da TV a imagem ou das fotos. É o VAR. O senhor pode utilizar o VAR no futebol, isso é moderno, você sabe disso, é desportista também, tem programa de TV. Vai ficar mal. Vai ficar mal para Vossa Excelência chegar em Minas Gerais, nós mostramos a foto, e o senhor sustentar que só viram 7, quando a foto e a imagem falam em 14. Eu pediria a vocês que voltassem atrás. Calejão, o clima esquentou, né, durante a CPMI do INSS, com o Luiz Lima e o Rogério Correia trocando empurrões ali no meio da sala onde havia a votação para pedir, né, a quebra de sigilo do Lulinha. Mas no limite você vê a diferença entre a postura do campo progressista, ele estava assumindo, não tentou escamotear nada, não, realmente aconteceu, eu fui empurrado, eu caí, acredito que nesse processo eu posso ter atingido, peço desculpa, você nunca vai ver um parlamentar de direita fazendo isso, nunca. Primeiro que eles não têm a hombridade, eles não têm a integridade, eles não têm a fibra moral que pedir desculpa requer, Helder. Pedir desculpa, muitas vezes, é um sinal de força, é um sinal de que, tá bom, cara, eu tô errado. Eu repensei, eu volto atrás, aconteceu nesse contexto e tal. Nunca. Os caras vão sempre se vitimizar e invariavelmente eles estão certos e não sei o quê.
Veja que essa postura do Rogério Correia reflete a postura do presidente da República. O que o Lula falou quando surgiu qualquer indício de envolvimento do filho dele com o que quer que seja? Ele falou que ia trocar o delegado, que se não desse para trocar o delegado, ia trocar o não sei quem, e não ia esperar fuder a família dele? Ou ele falou, não, se tiver envolvido, você vai pagar, cara. Sim. Um pouco importa. Essa é a diferença. A diferença do nosso campo é que a gente é genuinamente crítico. Não quer dizer que sejamos perfeitos, não quer dizer que a gente não erra, não quer dizer que não exista corrupção, nada disso. A gente continua sendo humano, mas a proposta do campo progressista é essa que você acabou de ver o Rogério Correia avançar. É fazer uma análise honesta, realista do que acontecer, pedir desculpa no que eventualmente ele avaliou que caberia pedir desculpa e pontuar aquilo que tem que ser pontuado, porque se é maioria... O que você explicou ali é a diferença entre maioria simples e maioria absoluta. Se é necessário maioria absoluta, não pode ser só via maioria simples. É isso que eu entendi que caracterizou a fraude processual para, de alguma forma, quebrar o sigilo do Lulinha. Agora, não tem nada a esconder, não tem problema também. Sabe qual que é o problema? E aí eu vou falar porque é público e notório, tá, Helder? Eu entrevistei o senador Alessandro Vieira na CPI do crime organizado e perguntei para ele a respeito do Ibanez Rocha, que é do mesmo partido que ele, e contra quem pesa indício monstruoso, irmão. Não é qualquer coisa trivial. E ele disse que não, que ele avalia que não tem motivo para quebrar o sigilo do Ibanez, que é um cara que está diretamente envolvido com a tentativa de compra do... Bom, você já se ligou, né? Então, assim... ele se compromete com a inocência do Ibanez. Ele se compromete. Ele disse isso no ar. Tinha 30 mil pessoas assistindo. Eu perguntei para ele, senador, muito bem. Porque me parece que existe um objetivo de reduzir todos os escândalos que estão acontecendo, o Masser e o caralho, é o Toffoli. É o Toffolão. Então não tem Ciro Nogueira, não tem Rueda, não tem Ibanez, não tem Campos Neto. Aí essa galera não vai ter sigilo quebrado? A despeito de todos os indícios que contra eles pesam? Não vai ter. Aí é foda. Aí vocês querem quebrar o sigilo. Eu não sou contra quebrar o sigilo do Lulinha. Mesmo. Por quê? Porque quer quebrar o meu sigilo, vai lá e quebra. E vê. Se vocês encontrarem alguma coisa de quem quer que seja, tem que pagar. Foda-se, Helder. Não quero saber se é de direita, se é de esquerda, se é filho de presidente, se é ministro, se é do Centrão, se é do STF. Errou, tem que pagar. Agora, o que não dá é para ficar emulando estratégias que são, sim, lavajatistas, para bradar o fim da corrupção e utilizar isso como arma política para criminalizar um único partido, uma única figura. Aí eu sou contra. Sim. Aí, de fato, complicado. Aí tem aqui, né, a imagem da votação. Eles alegam fraude, e é exatamente o que o Calejon pensa, eu assino embaixo. Também, se quebrar e o cara estiver tranquilo, deixa quebrar, entendeu? Agora, vamos mostrar aqui quem estava presente no momento dessa votação e porque eles alegam fraude, né? Dizem que tem maioria, vamos ver. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Não tá, né? Quantos parlamentares tinham ali ao todo? Então, tem mais do que 7. Só que ele ignorou suplente ou não contou todos que estavam presentes, né? Eu acho, eu não sei, eu preciso entender melhor essa história, mas assim, me parece que ele tá tomando maioria simples por maioria absoluta, Helder. Sim. Se você tem, por exemplo, se você precisa de maioria absoluta, os 7 não bastam. Foi isso que eu entendi. Mas como é uma questão que está tudo muito no calor do momento, acho que é melhor a gente se aprofundar melhor para entender. Eu acho que é um pouco por aí. Houve uma fraude processual porque eles estão tomando maioria simples por maioria absoluta.
que é o que seria necessário para aprovar a quebra de sigilo do filho do presidente da República. Agora sim, cara, a gente sabe, CPI, CPMI é um circo, tem um objetivo midiático, isso não vai mudar, tá? Vai quebrar o sigilo do Lulinha, tem que quebrar do Ibanez, tem que quebrar do Campos Neto, tem que quebrar do Ciro Nogueira. Por que o Ciro Nogueira quis elevar o limite do fundo de garantidor de crédito de 250 pau para 1 milhão? Isso não caracteriza nenhum indício de que ele esteja Nogueira, há quantos mandatos já não deveriam ter quebrado do Ciro Nogueira, né? Entendeu? E tem gente que passa absolutamente impune. É isso que você falou. Ao largo de anos, cara. Os caras envolvidos com todo. Porra, o Ibanez está envolvido com todo tipo de merda. E o cara tem a cara de pau de vir a público e fala: não, eu só estou preocupado com a saúde financeira do BRB, que é um patrimônio do povo do Distrito Federal. Ah, mano. Olha, é um tipo de cara de pau muito específica. O cara para meter essa aí, entendeu? Agora, também me preocupa o senador da República, todo muito asseadinho, todo muito uma fala muito bonita, que eu sou o paladino da luta contra a corrupção, mas invariavelmente só vai para cima de quem interessa para ele. Porque os caras do partido dele não vai quebrar o do Ibanez? O do Ibanez você não vai quebrar? Bom, então isso diz muito a respeito da seletividade na tua atuação. E aí não dá para dizer que é imparcial, que está só lutando para moralizar o Brasil pelo fim da corrupção. A gente sabe que essa é uma narrativa muito bem estruturada, porque tem uma aderência cabulosa com uma parte gigantesca da população, e que isso é utilizado de forma absolutamente seletiva. Tá? Seletivo e até porque é ano de eleição, né? Então há uma tentativa aí também de criar mais um fato. Eles vão partir para cima, com certeza. O André Mendonça, a CPI do INSS, né? A ideia é tirar a reeleição do Lula também, mas, como a gente disse aqui anteriormente, se não deve, não teme, não que a gente esteja aqui apoiando fraude processual ali na hora da votação, entendeu? Mas a questão é que também, se houver o porquê da quebra, meu brother, se você não deve, libera a quebra do sigilo aí, mas que é bem seletivo e tendencioso, Salve, salve, galã e galoa que me segue. Acabou de sair uma notícia boa. A inflação de 2026 vai ficar em torno de 4,02%, uma das menores desde o Plano Real. E tem mais, o PIB deve crescer 1,8% esse ano. Traduzindo, 2026 está pintando como um ano melhor para você fazer dinheiro. Mas sabe o que pode turbinar ainda mais suas chances? Usar esse sistema que está ajudando gente comum a fazer entre 2 e 5 mil reais por mês. É simples demais, tipo usar o WhatsApp. Qualquer pessoa dá conta. Olha aqui o print da Flávia, que resolveu testar. Depois de ativar o sistema automático do Clayson, em 7 dias, ela fez mais de R$1.000. O que dá para salvar quem fecha o mês no negativo, certo? Já o Eduardo fez mais ou menos R$800. Isso na primeira semana após ativar o sistema automático do Clayson. Isso aqui não tem nada a ver com aquelas promessas loucas que você já viu pela internet. Estou te mostrando como fazer dinheiro de verdade online. E é só ativar esse sistema que eu vou te apresentar no WhatsApp. E relaxa, não tem nada de tigrinho, de bet, você não vai cair em golpe e muito menos vai precisar dar golpe em alguém. Para você sacar como funciona na prática, vou liberar 3 aulas gratuitas mostrando exatamente como ativar esse sistema nas próximas 24 horas. Clica no link da descrição e me chama no WhatsApp.